Bem-vindos à Mesa de Canto de 8 de Abril, sábado de Ramos. A equipa habitual, José Luís Araújo, João Cavaleiro, Paulo Barracosa e Luís Caetano. Convidada hoje desta emissão, a doutora Dalila Rodrigues, historiadora de arte. Eu vou tirar o DR, se não te importas. Com certeza. Olha, falamos de arte hoje, de património. Como é que está o nosso património? O nosso património está bem. Há sempre muito a fazer na área do património, é um trabalho sempre inacabado, como de resto o próprio património. O património não corresponde a uma entidade fixa e imutável, mas sim a uma realidade dinâmica e, portanto, dessa acumulação sucessiva e dessa abertura ao conhecimento e ao reconhecimento de bens materiais e imateriais que vão sendo incorporados nessa categoria, resulta, obviamente, uma responsabilidade cada vez mais alargada, porque o património, a conservação, a preservação do património, tem custos muito elevados. Portanto, por mais que façamos, há sempre muito para fazer em matéria de património. Portanto, é essa pergunta se está bem. Está ótimo, porque ele, em termos absolutos, temos um excelente património, mas, naturalmente, sempre a precisar de nós. Luís. Bem, bom dia aos ouvintes, bom dia também aos meus colegas de mesa. Muito obrigado, doutora, pela disponibilidade que teve em vir falar connosco de património, que é um tema que se calhar é um bocadinho aqui. O meu tema neste programa é Marca Portugal e, portanto, eu estou cada vez mais virado para aquilo que de tão bem nós sabemos fazer e que muitas vezes não tem o impacto, quer na imprensa, quer nas televisões, etc. E, portanto, se calhar, enfim, inverto aqui um bocadinho o sistema e falo daquilo que eu acho que nós fazemos bem e fazemos coisas muito bem. E no fundo, se calhar até a minha intervenção hoje era um bocadinho até mais de ouvir a opinião de uma pessoa que tem o currículo que tem, e, portanto... e agradecer-lhe esse currículo, porque é trabalho que a doutora faz e que acho que nós todos, como sociedade, deveríamos ou devemos aproveitar. E para mim a grande questão é, para já, o que fazer com o património, porque efetivamente ele existe, e nós muitas vezes olhamos para ele e não sabemos muito bem como é que o podemos potenciar ou como é que ele nos pode dar mais valor do que o valor que ele já tem. E depois, até porque é a minha área de especialização, eu obtive o título de especialista em Gestão e Administração, com um trabalho sobre comércio eletrónico, e cada vez mais vejo uma tendência no mercado, até mesmo a nível municipal, de algumas aplicações informáticas que ajudam a compreender o património, ou que ajudam a dar, se calhar, uma outra visão diferente ao património, excluindo eu aqui obviamente o cheiro, que infelizmente nem os computadores, nem os iPads, nem os telemóveis ainda não nos conseguem. Já há uns narizes eletrónicos, portanto já há quem desenvolva padrões de moléculas a partir do nariz eletrónico, ou a partir do cheiro, digamos assim, mas como é que a doutora vê esta nova... Eu falei aqui há dias num programa, já não sei em qual, que para mim a inovação, e que acho que o património também tem que ter alguma inovação, para mim assim, tem 3 critérios, não é? Casamentos improváveis, em primeiro lugar, variedade relacionada e fertilização cruzada. Portanto, são estas 3 aquilo que eu acho que... Como é que isso no património e nesta era da digitalização, na era digital, como é que a doutora olha para o mundo dentro desta perspectiva de valorização do património? Muito bem, eu queria, antes de mais, e já o devia ter feito há um bocadinho, mas precipitei-me logo a responder à questão que me foi colocada, agradecer este convite que aceitei com todo o gosto. Foi um convite que muito me honra, porque o tema é absolutamente aliciante, do meu ponto de vista, e a companhia não podia ser mais agradável. E é também com muito gosto que partilho as minhas dúvidas mais do que os meus conhecimentos, porque, naturalmente,
quanto mais estudamos, mais dúvidas temos acerca das coisas e nunca sabemos o suficiente para ser especialista no que quer que seja. Portanto, é um bocadinho essa a minha perspectiva. Mas sim, eu tenho alguma experiência ao longo das últimas décadas, digamos assim, de trabalho na área do património. Por um lado, em contexto, no contexto das cidades, nos lugares. Por outro lado, na área específica dos museus. À pergunta que o Souto me colocou, o que fazer com o património, na verdade, a minha resposta é simples. Estudá-lo, conhecê-lo. Ok. Porque o primeiro passo para que nós preservemos um determinado objeto ou uma determinada obra e que tenhamos a consciência de que o património nunca é um bem adquirido, precisa sempre da nossa atenção e do nosso cuidado, é reconhecer o seu valor e o seu significado. Portanto, um bem patrimonial, um bem cultural, um objeto, uma obra, requerem e exigem sempre o seu reconhecimento. E, portanto, nós devemos olhar para o património, em primeiro lugar, desse ponto de vista. E o património histórico, no meu caso até o património artístico, porque eu sou, na verdade, historiadora de arte, é o arsenal de que o historiador de arte precisa para produzir conhecimento. De facto, nós reescrevemos permanentemente a história, porque todas as obras de arte e todo o património, ele vem do passado, mas é sempre contemporâneo. Eu costumo usar muito esta afirmação nas minhas aulas, por causa da arte antiga e da arte contemporânea e do património a remeter para o passado, etc. Eu costumo muito utilizar esta expressão. Todas as obras de arte são contemporâneas. Não há arte antiga e arte contemporânea, porque é contemporaneamente que nós olhamos a arte antiga. E, portanto, o Grão Vasco, por exemplo, que é um dos pontos máximos do nosso património nacional, e temos a felicidade de o ter aqui em Viseu, o Grão Vasco teve a sua primeira monografia escrita em 1900, pelo Dr. Maximiano Aragão, que foi um professor e jurista, advogado local, foi um grande historiador, tenho uma enorme admiração por ele. Escreveu a sua primeira monografia no ano de 1900. Eu tive a felicidade e a oportunidade de escrever a terceira em 2007. Portanto, é evidente que todo o saber do Dr. Maximiano Aragão foi respeitado, mas também, evidentemente, reinterpretado. Ele achava que o Grão Vasco tinha morrido pobre, porque as casas onde ele tinha habitado, grosso modo ali na zona do Gonçalinho, estavam mal reparadas, aparecem num documento mal reparadas, um ano antes de ele morrer, e eu pude perceber que ele vivia numa quinta em Marzevelos. Ele trespassou o usufruto das casas mal reparadas, eram umas casas muito boas, porque foram adquiridas por um meirinho da Correição, portanto um alto funcionário administrativo local, e portanto, romanticamente, o Dr. Maximiano Aragão diz que o Grão Vasco viveu pobre e pobre morreu, porque era bonito nessa altura, era o espírito romântico. E eu posso dizer que, na verdade, ele viveu de uma forma muito abastada, tinha vinhas e olivais, e encontrei vários documentos que provam isso, e não morreu pobre porque tinha uma quinta realmente na zona de Marzevelos. Ou seja, e as pinturas ali estão, felizmente, para nosso deleite estético, para que nós possamos, obviamente, formar as sucessivas gerações e, portanto, por um lado, conhecer o património, por outro lado, introduzir nos programas escolares. Há sempre um lado meu pedagógico, eu até peço desculpa aos nossos ouvintes, que acho que sou muito chata, ponho um lado muito académico, portanto não queria nada por esse área, peço desculpa, mas sem educação patrimonial, que deve começar no ensino pré-escolar e que deve estar presente ao longo da vida, e nós sabemos hoje como é importante, e o conceito de conhecimento adquirido relativizou-se. Nós estamos sempre a aprender porque as transformações são muito rápidas, e portanto o património é um conjunto de bens materiais e imateriais ao qual um determinado coletivo reconhece valor num determinado momento.
Não quer dizer, todos nós, por exemplo, hoje lamentamos com uma certa nostalgia as perdas que a cidade de Viseu teve. Eu lembro-me do cinema atrás Do Cine Recio. do Cine Recio, do cinema atrás da Câmara, ou das pastelarias, da Pastelaria Santos, enfim, de inúmeros edifícios que desapareceram. Nós temos de facto um acervo fotográfico muito bom que nos permite revisitar a cidade antiga e lamentamos sempre com nostalgia, há sempre este, não é, este sentido. Mas, na verdade, naquele momento, naquele presente, face às expectativas, às necessidades e às possibilidades, não se reconheceu o valor àquele património e, portanto, ele não foi retido, não ficou património, portanto, há apenas uma memória. E nós devemos aceitar isto com sem nenhum dramatismo, no sentido em que nós também estamos a produzir património, não sabemos exatamente o que é que o tempo vai triar, vai reter. A ideia de que há um passado à nossa espera que pode ser vivido é uma pura ficção. O passado passou. E o presente é também quase uma ilusão, não é? E, portanto, nós devemos olhar, obviamente, para o património, não com, penso eu, é a minha perspectiva, não sei se partilham desta visão, mas sempre a partir de um olhar contemporâneo, que é o nosso. Da atualidade. Claro, não é? É o nosso olhar. Eu hoje vejo as pinturas do Grão Vasco e escrevo sobre elas de uma maneira diferente. Porque, obviamente, entre mim e o Dr. Massimiano Aragão, e sem querer comparar, que é de uma arrogância e de uma falta de modéstia, mas o Dr. Massimiano Aragão, em 1900, não tinha vivido, não teve à sua disposição, por exemplo, as tecnologias de informação e comunicação, etc., que nós hoje temos, não é? Portanto, um bocadinho em resposta à questão que a Souto me colocou, o que fazer também, de que modo as novas tecnologias nos permitem hoje. É incrível, nós hoje, para já, conseguimos percorrer o planeta quase, não é? Com uma facilidade absoluta, porque estamos todos em rede, bem sabemos que há 30 anos, há cerca de 30 anos, o desenvolvimento tecnológico teve um impacto incrível ao nível dos transportes e das comunicações e, portanto, que é, de facto, o conceito de globalização. Nem gosto de usar nada esse conceito de globalização para retrospectivamente. Portanto, esta pode ser uma questão polémica ou que nós podemos discutir aqui. Lisboa, cidade global do Renascimento. Ou cidade global no Renascimento. Se o conceito de globalização não é do final do século XX e se reporta a essa realidade a que nós podemos assistir, eu creio que nós tivemos imensa sorte em viver nesta época, porque é realmente uma revolução, vivemos na era de uma revolução, pelo menos desse ponto de vista. Se o conceito se reporta, de facto, ao final do século XX, esta realidade que nós também conhecemos, o mundo ficou em rede, muito bem. Senão, eu digo que a globalização começou por aí, sei lá, no final da Idade do Ferro, não tem parado de acontecer, não é? E, portanto, hoje as tecnologias permitem-nos compreender de uma forma completamente diferente as obras de arte que compõem o património. O património, obviamente, eu tenho uma ideia o mais possível alargada do que é o património, mas a minha visão incide muito particularmente no património artístico por defeito profissional. Portanto, como historiadora de arte, estudo um património muito particular, não é o património gastronómico, nem paisagístico, nem etnográfico, nem arqueológico, é o património artístico, mas na verdade faz todo o sentido que nós falemos em património em sentido global, porque as obras de arte precisam da paisagem, nós comemos a paisagem no sentido em que também comemos paisagem e bebemos paisagem, não é? A paisagem do Douro Vinheteiro é património mundial e nós tiramos bem partido bebendo aquele excelente
vinho, portanto nós até comemos a paisagem. Podemos falar também do Dão, não é? Já agora. É, exato. Eu fui ao Douro, por causa do património, estava a puxar para o património da Unesco. Olha, eu também não queria centralizar a conversa, peço desculpa, além de chata, falo demais. Não, estamos... eu estou deliciado a ouvir-te. João, há pouco a Dalila, e permite-me que te trate assim já há muitos anos. Há pouco a Dalila falava do ensino na escola. Na escola onde tu estás todos os dias. Como é que consegues inserir isto nos teus currículos? Isso eu saber daqui a um bocadinho. Em primeiro lugar, agradecer, cumprimentar os ouvintes, cumprimentar a nossa convidada, a doutora Dalila Rodrigues, e os meus colegas de painel. Hoje realmente é tempo de aprender, é tempo de escutar com mais atenção, mais do que falar, escutar quem conhece como ninguém estes temas da história da arte. Como todos concordamos, é uma obrigação, é a nossa obrigação valorizar devidamente o que somos, quem somos e do que somos capazes ou que fomos capazes de desenvolver. Realmente estas coisas de educação artística e estética fazem parte do meu currículo. Eu sou professor do primeiro ciclo e os meus alunos têm que adquirir algumas competências neste nível, principalmente ao nível do olhar, do saber olhar, do olhar de uma forma diferente. Portanto, eu, chegando a este momento, iria àquela questão do Zé Luís, de que forma é que eu os posso ensinar a olhar de uma maneira diferente. Muito bem. Desde o ensino pré-escolar até sempre, é evidente que nós não podemos nem devemos ensinar de forma indiferenciada. Uma ida ao museu, antigamente acontecia sempre em contexto escolar e acontecia mais uma ou duas vezes ao longo da vida. E a pessoa dizia, já fui a esse museu. Claro que o museu e os sítios do património que se visitavam antes uma ou duas vezes, porque ficava-se a conhecer e depois não acontecia mais nada, transformaram-se em dispositivos culturais com uma oferta cultural muito diversificada e permanente. E isso é muito bom. Ou seja, é possível encontrar no património mais, enfim, valorizado, como são os nossos grandes monumentos nacionais, do Mosteiro dos Jerónimos ao Convento de Cristo de Tomar, da Abadia de Alcobaça ao Castelo de Guimarães, não apenas motivos para uma visita que é fascinante a todos os níveis e que pode constituir ótimos momentos de aprendizagem, seja em contexto de família, seja em contexto escolar, quando se faz uma visita guiada, etc. Portanto, esse património existe e só por si pode proporcionar enfim, um contexto de aprendizagem excelente, mas nós sabemos também que há programação de música, de artes performativas. Neste momento está uma exposição do arquiteto Eduardo Souto Moura no Convento de Cristo de Tomar, por exemplo. Portanto, até porque esses edifícios, esses complexos arquitetónicos têm excelentes galerias, ótimos espaços onde todo tipo de manifestação, todo tipo não. Eu nessas coisas também sou muito criteriosa, acho que é bom que se mantenha uma linha que não se deve transgredir. Por um lado, os acontecimentos, os eventos têm que ter uma qualidade insuspeita e, por outro lado, não faz sentido, por exemplo, apresentar no Museu de Arte toda a sorte de publicações ou toda a sorte de, por exemplo, cruzar as atividades com finalidades comerciais com as atividades puramente culturais. Não vejo inconveniente, mas é preciso fazê-lo com muita delicadeza e com muita... Não, quer dizer, não pôr garrafas de vinho do Dão, garrafas de vinho do Dão em cima dos painéis do Grão Vasco ou nas salas. Eu sou, desse ponto de vista, tenho alguma Nós hoje alguma reserva. incidimos muito a nossa ação no aspecto cromático,
na luz, no brilho, na forma. Ainda bem que me faz essa observação, porque eu não lhe respondi. De que modo se pode, obviamente, já me estava... Depois o património é um tema fascinante, não é? Eu não consigo nunca... Temos de simplificar. Exato. De que modo, sim. Através de visitas permanentes ao museu. Não se pode, obviamente, tentar numa ida ao museu ou numa visita a um edifício, portanto, sair do contexto da escola de aula. É uma festa. E, portanto, e mostrar... Antigamente nós visitávamos os museus e dizíamos que aquela obra tinha sido realizada por Grão Vasco ou por outro artista qualquer, mas não nos fixávamos naquilo que é realmente a obra, não é? Exato. E, portanto, hoje... Faziam-se visitas exaustivas a uma coleção. Mas não percebíamos porque é que tinha o artista lhe tinha dado aquela cor, de que forma, como é que ele lhe tinha dado aquela forma, se havia alguma razão para o brilho da obra ter... E esse aspecto mais minucioso, que hoje nós tentamos trabalhar e por isso é que temos alguma dificuldade em o fazer, com estas idades entre os 6 anos e os 10. Ou seja, eu trabalho com crianças entre os 6 e os 10 e os 11 anos. Não é? E desde muito novos, hoje há esta preocupação de lhes dar este sentido crítico. Esse é o grande ponto, é o sentido crítico, que é uma ausência nos públicos nacionais. E quando falo em públicos, quero obviamente falar do público infantil ao público sénior, enfim, o público pode ser segmentado a partir de muitos critérios, como nós sabemos, socioprofissional, etário, etc. Mas há uma espécie de ausência crítica também, porque nós... nos museus e no património visitável, nós, os profissionais que trabalhamos diretamente nesse setor, não fazemos um trabalho de mediação, de apresentação, satisfatório. Porque há uma escrita sempre muito encriptada em termos técnicos e morfológicos. Raramente encontramos informação simples, acessível, que nos diga que aquele objeto servia para guardar alimentos, ou que aquela naveta, que é uma rara peça em prata, servia para queimar incenso sobre o altar. Portanto, estamos sempre muito preocupados nos museus em apresentar as peças como se realmente se tratasse de uma coleção. É uma herança do Museu Iluminista. Portanto, a classificação e a indicação de características morfológicas que são menos interessantes para o público visitante do que para que serviam, com que finalidades. E uma coisa que é fascinante nas obras de arte, eu olho para uma obra de arte que vem lá dos tempos, pode vir da pré-história, no sentido em que nós hoje designamos por obra de arte, uma gravura do Coa, por exemplo, sendo que obviamente não foi feita com uma finalidade artística, mas nós olhamos para esses objetos e essas peças e é intrigante como é que chegaram aos nossos dias, porquê é que resistiram? Sim, porquê? Dos nossos problemas é que realmente nós tentamos dar muita informação e em determinadas classes etárias, quando se dá informação a mais, ela não é retida e, portanto, havia se calhar a necessidade de ir mais ao pormenor e só trabalhando o pormenor... Um conceito de cada vez. Por exemplo, o conceito de realismo, Exato. Só para não tomar conta da conversa por inteiro. Temos que ouvir o Paulo Barracosa. E é já. Não, estou deliciada. Está no realismo. Sim, a primeira vez que eu fiz uma visita ao Museu Grão Vasco, andava na 4ª classe e fui nesse contexto escolar. E fiquei fascinada com a pintura do Grão Vasco e percebi tudo, porque sabia tudo de catequese. E como Cristo está a ser batizado no Rio Jordão, portanto, como a visita nesse tempo se fazia, os serviços educativos estavam muito focados na dimensão ilustrativa da pintura, não na obra de arte, não no tipo de pigmentos, no uso da perspectiva, no perto e no longe, etc. E, portanto, achei que tudo aquilo me era profundamente familiar.
Claro que nós podemos dizer que se trata do Rio Jordão e que Cristo está a ser batizado no Rio Jordão, mas obviamente quando fazemos uma visita a uma galeria de pintura, enfim, com temáticas destas é difícil às vezes fugir, mas podemos trabalhar conceitos básicos como realismo, abstração. Há dias fui surpreendida, um jardim infantil veio ali ao museu, no âmbito de um projeto de investigação, e eu e uma colega aqui da Escola Superior de Educação apoiámos esse projeto de investigação. Eu não tenho realmente vocação para fazer as visitas guiadas a crianças com menos de 6 anos, sou franca. E eles portanto, estavam no último ano do pré-escolar. E ficou surpreendida. Mas fiquei tão surpreendida. Ficou surpreendida porque hoje os professores já têm muita formação nesta área. Mas é que eu estava a falar estava a introduzir o conceito de realismo e uma menina pôs o dedo no ar e disse-me, é o contrário da abstração. Eu fiquei fascinada, eu não tinha usado a palavra. Porque essa educadora... As crianças, felizmente, também já chegam com muita informação às escolas. Mas esta formação específica tem sido ultimamente, nos nossos currículos, tido em muita atenção. A parte dramática, a parte musical, a parte que muitas vezes nem os próprios pais têm esse conhecimento. Mas há um déficit de formação artística, concorda comigo? Concordo. Tanta disciplina, tanta carga horária e tão pouco... quando hoje nós professores, somos uma classe profissional com um nível etário muito elevado e muitas vezes pouco predispostos a cansados. Não é? E, portanto, tem que ser esta ação de formação, se não existir, e tem existido. Eu tenho alguns anos nesta profissão e só há muito pouco tempo é que me despertaram para este olhar diferente. E se eu não conseguir olhar de uma maneira diferente, os meus alunos não vão olhar também de uma forma formatada. Não é? Esse espírito crítico não vai existir no futuro. Já vamos continuar. Fazemos um breve intervalo. Bem-vindos à segunda parte da Mesa do Canto, com Dalila Rodrigues, historiadora de arte, a nossa convidada de hoje. Paulo Barracosa, estiveste durante praticamente a primeira parte, pouco ou nada disseste. Deliciado a ouvir, deliciado naturalmente. A ouvir. Não, antes de mais, bom, eu não vou cumprimentar os ouvintes, vou despedir-me dos ouvintes, não é? E eu, as questões técnicas, tenho que dividir aqui o micro com o Luís, portanto, eu faço de micro, ele faz de macro, não é? Portanto, não é que estamos já equilibrados. Bom, antes de mais, cumprimentar, de facto, a doutora Dalila, é um prazer. Diria que hoje o IPV hoje está aqui a maioria, não é? E por estar, e estava deliciado a ouvir, de facto, e perceber que o IPV tem docentes de qualidade extrema que, de facto, permitem formar e não formatar, permitem formar alunos, não é? E numa área, em áreas diversas, não dispersas, mas diversas, e eu penitencio muito de eventualmente ainda não ter colaborado consigo, sendo eu da área da botânica, não é? Porque é que ainda não nos cruzamos, não é? Num projeto que pudesse ter de facto este elemento, porque eu não me considero eu não me considero um esteta, mas sendo um docente de botânica gosto muito de transmitir esse elemento, esse conceito aos alunos, não é? O conceito da forma, o conceito da percepção, da arquitetura das plantas, o conceito do reflexo, o conceito das cores. E lembro, em tempos, tive uma colaboração com o Museu Grão Vasco e o Dr. Agostinho Ribeiro queria que eu interpretasse de algum modo à minha maneira ou à maneira de um botânico a obra naturalista, não é? E como é que nós podíamos de algum modo encontrar ali pontos de interseção. Bom, eu tinha aqui arquitetado isto, mas já está tudo desalinhavado e até ia começar por fim, não é? A doutora Dalila terminou dizendo referenciando uma visita de um jardim infantil, não é? E por acaso era a última coisa que eu tinha aqui, que para já é curioso como é que se chama jardim infantil, não é? Ao início, ou desabrochar, mas jardim, não é? Temos de jardim. Ou desabrochar, de facto, do despertar de crianças, não é? Além de que eu também estive relacionado com jardins históricos, o jardim, eu considero-me quase um jardineiro, não é? O jardim começa quando acaba a obra, não é? Portanto, quando o jardineiro acaba a obra, começa o jardim, não é?
E é um bocadinho esta lógica, de facto, do jardim de infância, não é? Quer dizer, estão ali para beber tudo, não é? Estão a começar. E, de facto, é um privilégio imenso. Eu não tive a fortuna de dar aulas a crianças desse nível, embora nós tenhamos os nossos filhos, não é? E percebemos isso. Por acaso, olha, minha filha está agora em Florença, foi a Pisa, Florença e a Roma nesta Páscoa, né? Nestas férias de Páscoa, em vez de irem de facto para outros sítios que também serão aprazíveis, quiseram fazer um percurso de museus. Paguei uma fortuna de museus, mas é dinheiro que é bem emprego, não é? Mas quer dizer, de facto é este conceito que eu achava graça, e tinha aqui apontado de facto jardim, e nem propósito foi lá. Outra questão é, eu sou aqui o catering, o serviço de catering, não é? Isso da última vez trouxe queijos, né, e manteigas. Hoje trago bombons que não deixam de ser património, porque, estando eu ligado à arquitetura, isto é a forma mais bela de nós apresentarmos a agricultura, isto é a forma mais bela de apresentarmos a agricultura, não é? Eu não vos vou dizer o que é que são os bombons, eu peço-vos é que cada um tire delicadamente um bombom para poderem desfrutar e depois dizerem de seu... O champanhe já vi qual. Pois, mas tu conheces bem, tu conheces bem a coisa. Bom, o doce de ovos também estou a ver. Também Bom, deixa-me falar ou não me deixam falar? E depois partilhavam connosco os sabores. Pronto. Mas de facto... Tem que respeitar as ordens do nosso moderador, e ele far-me-á um sinal quando eu puder atacar a bombons. Não, eu acho que pode atacar a qualquer lugar. Bom, mas de facto Bom, já me esqueci do que é que está aí a dizer. Quer dizer, tinha isto também arquitetado. Falei em atossar a boca e depois falei em atossar a boca. Isto, eu hoje estou, e sabia de facto da vocação e do saber da Lila, muito na área artística. Há 10 anos ele já sabia. Sim, isso. Mas nós conhecemos há 10 anos. E eu ia... 40, não é? Eu não queria dizer isso. E eu ia mais pela parte do imaterial, não é? O que me fascina hoje é ver aquilo que nem toda a gente consegue ver. E não é que eu veja melhor, não é? Portanto, de facto a singularidade de interpretar a coisa. É óbvio que nós podemos ter essa singularidade de olhar para qualquer obra de Grão Vasco, não é? E ver pormenores e ver... Mas, de facto, eu fascina-me esta questão de ir buscar aromas, não é? Falou na questão do Douro vinheteiro, não é? Que é de facto um elemento fulcral para valorizar aquela paisagem. Eu recordei aqui há tempos uma coisa que me enojou, não é o termo, mas que me deixou de facto de veras preocupado, que é pagar mais por uma Coca-Cola do que por um vinho licoroso, de facto vendo aquela paisagem, não é? Portanto, isto não tem lógica nenhuma, não é? Portanto, no fundo é um vinho generoso, não é? Portanto, ou seja, nós estamos a beber aquela paisagem, não é? E no fundo quem estamos a valorizar é quem está do outro lado do oceano, não é? Que nada produziu para aquilo, não é? Portanto, isto, e como falava desses vários elementos, não é? Quer dizer, como é que nós poderemos valorizar o património arquitetónico, património histórico, todo esse tipo de património, muitas vezes é nestes pormenores, não é? Traduzido em aromas, traduzido em texturas, traduzido em publicações de alta qualidade, em sons, não é? Que de facto nos fazem remeter para toda essa mais-valia. Mas eu, de facto, hoje não estou com a inspiração, de maneira que ficava por aqui. Está inspiradíssimo. Foi buscar o jardim de infância e o seu aspecto metafórico, não é? Como jardim, que é uma imagem belíssima. Se me permite, já agora só uma coisa, é por causa dessa história. O jardim tinha uma história que nós fizemos uma instalação nos terrenos da escola, na quinta da Escola Agrária, com um artista plástico aqui da região, e que foram instalando elementos naturais dispersos na quinta, não é? E havia lá uma estrutura que parecia uma cabana de índios, não é? E eu resolvi traduzir aquilo em livro, pedindo a colaboração a todos os meus colegas da área das ciências que também escrevessem sobre cada uma das peças que interpretassem, inclusive aos securitas, não é? O próprio segurança que tivesse a oportunidade de escrever sobre uma peça,
E quando eu cheguei para ver, no fundo, as peças no seu todo, parecia uma cabana de índios, não é? E ao lado estava um monte de pilhas, não é? E eu achei aquilo, de facto, de uma simetria bela, mas não me pareceu que o artista tivesse feito aqueles dois elementos, não é? E eu depois questionei o feitor, ou o responsável da quinta, quem é que veio aqui? Veio um jardim de infância, não é? Eu disse, então, diz-me lá quem é o jardim de infância. E eu liguei para o jardim de infância, se calhar um bocadinho sem jeito também, porque nós não temos, no fundo, aquela afabilidade às vezes de lidarmos com as crianças, e perguntei, quem é que veio à escola agrária aí do jardim de infância? E eles logo, não, ninguém, nós não, todos. Não, eu queria saber quem veio porque fizeram uma coisa que eu acho notável, não é? Conclusão, aquelas crianças escreveram uma página sobre aquela obra, não é? E a página é fabulosa, não é? A forma como eles interpretam, não é? E conseguem distinguir, abstrair-se às vezes da realidade e criar os seus conceitos, de facto. Mas essa questão se fosse apenas um a fazer isso, Não, era sinal. Eu estava agora a remeter para aquilo com que acabámos a primeira parte. Se fosse só uma criança a ter essa atitude, diria que vinha de casa. Quando são todas, vem muito de quem está à frente delas. Vem da educadora que desde... com certeza. Que se preocupa, que foi aprender a ensinar a que elas olhassem dessa maneira diferente. Eu gosto muitíssimo de dar aulas e sinto muito a falta de dar aulas quando estou a trabalhar noutros projetos que não são, enfim, que não passam por o exercício desta profissão. E é uma coisa extraordinária. Nós, professores, sentimos-nos particularmente privilegiados, honrados, com a possibilidade de podermos marcar para sempre pessoas, com o modo como nós os estimulamos a olhar, a ver, a conhecer as coisas. Eu sinto isso e não sei se conseguiria ter feito o meu percurso profissional até aqui sem esta relação quase permanente com o ensino. Preciso muitíssimo dos alunos porque eles estimulam-me de uma forma muito particular, por mais livros que leia, por mais paisagens que conheça e museus que visite, na verdade são os alunos com as suas perguntas que muitas vezes nos obrigam a repensar as coisas. Mas esta questão é muito interessante, que é uma questão que tem a ver com, por um lado, a mediação e, por outro lado, a recepção. Nós temos e devemos ter a liberdade, desde pequeninos até ao final da nossa vida, de olhar para as coisas, para os objetos, para as obras, e não necessariamente para o património, enfim, mas o património é o nosso tema, e de retirar dele sentidos e significados. Na verdade, quando falamos de património coletivo. E o seu valor, o seu significado, a sua importância tem que ser reconhecida coletivamente para que se integre nessa categoria. Mas os mecanismos da recepção, a recepção de uma obra de arte, as impressões que nós retiramos de uma visita, de uma paisagem, do modo como vivemos um determinado momento, é de âmbito naturalmente subjetivo. Nós temos direito a ver uma obra. O papel do professor se por um lado pode e deve deixar espaço para esses níveis de subjetividade, tem que objetivar um processo. Não é? O processo de ensino-aprendizagem faz a partir dessa objetivação. E, portanto, por isso eu dizia que não tenho especial vocação para fazer uma visita guiada ao ensino pré-escolar, justamente porque não tenho essa formação. E nós temos que ter também esse respeito, por isso é que nós somos professores de ciclos, de fases etárias diferentes e, portanto, há, obviamente, processos, técnicas, etc. Ora, eu acho também que o ensino artístico deve ser permanente ao longo da vida e transversal. Há um déficit enorme de formação artística, porque nós precisamos, evidentemente, trabalhar, antes de mais, com os nossos alunos, é a sensibilidade. A sensibilidade, a sua capacidade de
de olhar para as coisas e de perceber que elas podem... não há apenas uma leitura, há leituras múltiplas. Eu vou contar uma pequena história. Quando estava a preparar... Eu estava a trabalhar com o arquiteto Souto Moura e com a equipa de requalificação do Museu Grão Vasco, portanto estamos a falar do final de 2003 já. Eu passava frequentemente numa peixaria, que já não existe, na peixaria Maré Viva, e o senhor Manuel, que era o dono da peixaria, era uma pessoa muito afável, muito simpática. Eu gostava, agora já não vejo há anos, mas gosto muito do senhor Manuel, a peixaria também já não existe. E em determinada altura ele disse-me, então, quando é que abre o museu? Perguntou-me. Disse, no dia 18 de maio, no Dia Internacional dos Museus, Sr. Manuel. E, desculpe fazer-lhe esta pergunta, mas está a preparar um museu para si, para a sua doutora, disse com muita deferência, para pessoas assim como, pronto, já sabem das coisas, ou para pessoas assim como eu? É que eu vou-lhe dizer uma coisa, antes que eu lhe pudesse responder. Vou-lhe dizer uma coisa. Eu pego na mulher e nas filhas e vamos visitar e vamos... Gosto de viajar e de visitar, de ir aos monumentos e aos museus. Mas tenho dificuldade em perceber, porque estão aquelas tabelas, ele não disse tabelas, mas aquela informação disto, daquilo, com os termos técnicos, barroco, isto e aquilo, e realmente eu não... Mas gosto muito de ir aos museus. Este episódio foi tão marcante na minha vida, porque... obviamente, esteve sempre presente este pequeno episódio. Os museus são tão arrogantes no modo como fazem o trabalho de mediação. Há fichas, e eu fiquei com uma espécie de... Há um nível de insuportabilidade para mim. Estou sempre nos museus a criticar, obviamente, o exercício crítico. Nós precisamos do exercício crítico, não é uma crítica pejorativa, o que seria... Mas o trabalho de mediação dos museus tem, e dos monumentos visitáveis, tem quase sempre, e eu falo por mim própria, atenção, tem quase sempre um déficit de eficácia. Porque há também, obviamente, aqui imensos fatores que podem justificar este fracasso. Quando nós estamos a escrever um roteiro ou um texto de parede, uma folha de sala, um desdobrável, estamos a escrever para quem? Que tipo de linguagem devemos utilizar? Aquela linguagem encriptada que tem termos técnicos e tal, e que é basicamente para uma comunidade científica. Claro que nós temos de ter essa sensatez, e não é só o tipo de linguagem, é o que se diz acerca das peças. Não interessa nada se é barroco, se é do século XVII e se tem prata repuxada com filamentos, não é? O que interessa é fundamentalmente mostrar a história patrimonial das peças, porque nós esquecemos que as peças, antes de serem musealizadas, antes de estarem no museu, tiveram contextos onde tinham significados. O museu é a história patrimonial da peça, que é a segunda vida da peça. E, portanto, perceber claramente e fazer com que os nossos alunos e os nossos públicos entendam a primeira vida, que peças eram estas quando existiam nos seus contextos, antes de estarem musealizadas, antes de estarem patrimonializadas, e que vida têm hoje, porque elas, por exemplo, peças de natureza sacra, eu já me vou calar, mas deixa-me só dar este pequeno exemplo. As pinturas do Grão Vasco, volto sempre ao mesmo tempo, mas perdoar-me-ão esta minha fraqueza. As pinturas do Grão Vasco, quando estavam nas capelas da Sé, no interior da Sé, onde estão hoje retábulos de talha dourada, mas que no século XVI tinham de facto painéis pintados também com talha dourada, a ornamentar, mas na margem, as pessoas oravam e benziam-se e obviamente as práticas litúrgicas aconteciam em frente ao altar e estavam por trás do altar e, portanto, eram retábulos. Claro que nós hoje, quando vamos visitá-las ao museu, vamos fundamentalmente olhar para elas como obras de arte. Mas se alguma coisa acontecer a uma obra de arte no contexto do museu, como aconteceu no Museu Nacional de Arte Antiga, uma peça partiu. Nós ficamos num estado, e ficamos bem, quer dizer, ficamos muito preocupados, mas a questão é que as peças são arrancadas a um contexto sacro, e são ressacralizadas quando vão para o museu. É um outro tipo de sagrado, mas isso acontece. É o sagrado do museu. Eu gosto, sabes que
gosto muito de ouvir, Mas temos tempo, mas Elvis, também tenho que olhar para o mas relógio. também temos tempo, e Também portanto temos tenho que ter olhar calma, para o relógio. não Luís, vai ninguém com certeza. eu tenho uma questão para colocar à Dalila, mas... Não, eu sei queria ainda. enfim, o Paulo chamou aqui o Politécnico Viseu. Eu queria dizer ao Paulo que eu sou professor adjunto no Instituto Politécnico de Tomar, e até só pela oferta formativa, nem precisamos de olhar para mais nada. O Politécnico Viseu está a anos-luz do Politécnico de Tomar nas questões do património. Porque fazemos, acho eu, em Tomar bem o casamento entre o Convento de Cristo e todo o património, até mesmo ali na parte do Tejo e todo aquele aproveitamento, portanto temos até o curso de gestão de património, e era sobre isso que eu queria falar com a doutora por causa do seguinte. Eu posso interrompê-lo só E arqueologia e tudo. Têm uma coisa muito importante, que são os laboratórios para o exame das obras de arte. Exato. E a componente de conservação e restauro, que é uma componente também importantíssima. Sim. E aí o Instituto Politécnico de Tomar tem dado realmente cartas, me é permitida a expressão. É verdade. É verdade, e portanto o seu a seu dono. Exato. E portanto dizer que quando partilho a sala de aulas, digo muitas vezes às pessoas que comigo partilham a sala de aulas o seguinte: nós precisamos de gestores porquê? E gestores de património, gestores hospitalares, seja o que for, porque nós temos risco e temos que gerir o nosso risco. Eu pedi à doutora para me ajudar a perceber melhor o risco do património, porque ele também tem riscos. Há muitos riscos. Se não for bem gerido. Muitos riscos. E era só esta para... Por exemplo, o turismo. Todos nós desejamos para revitalizar as nossas cidades. Eu olho para o turismo e obviamente apoio o turismo, o que seria, de um ponto de vista económico, nós sabemos como é um fator importante, mas o turismo e o património não têm objetivos comuns, ou nem todos os objetivos coincidem, porque a massificação do turismo pode realmente ser extremamente crítica para o património. Nós sabemos do que estamos a falar quando falamos na Galeria Uffizi de Florença, ou basicamente os grandes santuários da arte pré-histórica estão fechados ao público, porque seria impensável, incomportável conciliar a conservação e a preservação com a visita massificada. Será que nós queremos, e esta questão é uma questão legítima para a cidade de Viseu, e se calhar podemos todos nós ter uma opinião. Temos 5 minutos. Isso é muito pouco. Então eu vou só dizer disto, mas esta questão parece-me fundamental. Porque estamos a falar dos riscos do património. Por um lado, se os centros históricos se desertificam, e se as cidades históricas, ou com património muito significativo, se desertificam, não têm vida económica, e portanto nós sabemos que é fundamental e que é também a complexidade que faz as cidades, é o comércio tradicional com contemporâneo, mais popular ou mais erudito, diversificado. O que dá vida a uma cidade é a sua diversidade. O que dá vida à cidade é a diversidade, é a sua complexidade. Isso está mais do que provado. É um erro fazer os bairros dos pobres e os bairros dos ricos, e é justamente a Rua Direita, desde a Idade Média, que a Rua Direita era realmente a rua mais comprida, e mais complexa, mais diversa, e assim foi até há algumas décadas. Mais sinuosa, mas ela era direita porque ia aqui justamente da Rua Formosa, que o início da Rua Direita correspondia a uma porta da muralha, era a Porta de São José, e terminava na Rua... terminava na Porta dos Cavaleiros, ou seja, o Largo Mozinho de Albuquerque, em frente ao Teatro Viriato. Essa frente da Rua Direita foi demolida, mas existia como frente. E, portanto, essa complexidade passava também pelo tipo de arquitetura que se encontrava. Casas
de uma elite social que passava pela nobreza, escudeiros, cavaleiros del rei, a alta nobreza, os funcionários administrativos, enfim, com mais prestígio, etc. Mas também as casinhas de sobrado com o seu comércio e as tendas, era também muitas vezes designada por Rua das Tendas. Portanto, o que é que acontece hoje ao Centro Histórico de Viseu? E o Centro Histórico é um conceito que cada vez mais se alargou, não é? Portanto, aqui há uns 30 anos nós chamávamos Centro Histórico ao Adro da Sé. Hoje o Centro Histórico está cada vez mais expandido, digamos assim. O que é que falta ao Centro Histórico de Viseu? Será que é o turismo? E a aposta no turismo, o modelo de desenvolvimento urbano que nós queremos para a cidade, é por aí que ela vai sobreviver? Percebem do que é que eu estou a falar, com certeza? Será que é a classificação, a património da humanidade pela Unesco que vai resgatar a cidade de uma morte certa? Portanto, nós estamos a falar de questões que são de facto muito complexas. Não temos dúvidas que os nossos governantes, tal como a comunidade em geral, têm preocupações claras sobre isto. Portanto, riscos do património, eles são a uma escala... que maravilha! Agora chegou o momento em que eu vou poder... Mas não é para calar, por amor de Deus. Não, olha, só para te dizer, e porque estamos mesmo a caminho do final, eu tinha uma questão para te colocar, uma de ordem prática, e pedia-te uma resposta telegráfica, digamos assim. Posso ir assim. comendo bombom? Podes. Depois dirá se é uma delícia ou não. Há pouco tempo, é uma delícia. Há pouco tempo falou-se muito da questão das obras de Miró, que estiveram quase em leilão e depois deixaram de estar em leilão. Para as pessoas perceberem, falaste no início desta conversa nos custos. E a importância de termos uma coleção em Portugal que pode trazer muita gente. Falamos de custos, mas também podemos falar de proveitos, assim de uma forma telegráfica. Se algum dos meus queridos colegas de painel puder falar, que eu ainda estou a comer o bombom. Fala que o Paulo. Eu não posso falar, senão tu cascas-me logo. Eu há pouco não eu há pouco não fiz aquele reparo ou aquela anotação, nem a meu favor, não foi a meu favor, nem foi. Portanto, mas pronto, acusei o toque. Ora bem, nós só lembrar, nós no primeiro programa foi sobre o Grão Vasco, o Museu Grão Vasco aqui, não é? E no segundo programa falamos sobre a Rua Direita, a visão de Orlando Ribeiro, não é? Meu Deus, eu devia ser mais assídua a ouvir mas depois foi um hiato, depois só se falou de futebol e pouco mais, não é? Mas das artigas. Mas dizer que eu tive de facto aquele episódio que eu relatei com o Dr. Agostinho Ribeiro, e eu não tinha assim uma relação muito próxima, mas pronto, eu fui lá na apresentação de um livro, fui convidado para lançar o livro das árvores de Viseu, da engenheira Leontina, e acho que é um espaço digno, na tal sala naturalista, um espaço digno para apresentar-se um livro de património arbóreo, não é? E eu na altura o que eu disse ao Dr. Agostinho Ribeiro foi: olha, faça chegar à Escola Agrária também as brochuras do museu, porque nós somos agricultores, mas também temos sensibilidade, não é? Portanto, não chegava à Escola Agrária, de facto, isso era um bocadinho aquela visão, às vezes, que podia ser fechada, não é? Exato. E que eu acho que pode acusar-se bastante bem. Depois, a questão do arcanjo que caiu, é curioso como é que isso acabou por ser interessante para perceber a feitura da obra, não é? Portanto, ou seja, nós não vemos só os lamentos, não é? Mas às vezes com os lamentos... Mas aí não, aí eu preferia perceber menos da tecnologia dos materiais, porque o pior que pode acontecer mesmo no museu, ou para quem, enfim, aos profissionais que direta e indiretamente têm a responsabilidade do património, é que uma obra pereça. Sim. Realmente a segurança das obras, seja no contexto dos museus, seja, enfim, fora desse contexto, é extremamente crítico. Sabes uma coisa? Sei, Nós vamos ter que tu vais voltar cá um destes dias. Se me prometerem isso, eu não falo da ilustração botânica que tinha aqui. Está é um tema tão interessante. Meus caros, Posso responder então sobre Miró ou fica para a próxima? Não, pode ficar para a próxima, ou pode 30 segundos.
Eu fui convidada para defender a presença do Miró em Portugal e fui convidada para defender a venda, a saída do Miró. Ficaste muito dividida. Uma boa Exato. consultadoria. E justamente foi muito simpático o convite de ambas as partes quando houve um conflito, porque o meu entendimento na altura era de que se devia selecionar um conjunto de mirós que fosse efetivamente importante para nós, no sentido em que existem museus dedicados à obra do Miró. Seria também muito interessante que esses museus pudessem adquirir ou escolher peças que fizessem sentido nas suas coleções. E esta é a resposta. Se calhar não era necessário que a coleção por inteiro... Ficasse por inteiro em Portugal. Até se questionou se é uma coleção. E porquê? Porque que era um ativo de um banco. Na verdade são obras de arte, ponto final. Mas a coleção é um conjunto de obras que tem um sentido qualquer. E, portanto, se calhar nós podíamos ter feito uma seleção das obras mais relevantes para terem ficado cá. Para Portugal. Mas não acho nada má a solução que foi adotada. Portanto, desde que seja para defender o património, nós aplaudimos. João, 10 segundos, notas finais. Eu tinha duas coisas para dizer. Primeiro, falar de que, em relação ao património, remeter para aquilo que eu falo quase sempre, que é das pessoas. E realmente as pessoas são o nosso melhor património. E a forma como elas, até do granito, que nós vemos por aí, construíram coisas incomparáveis. O segundo é uma homenagem que eu vou deixar aqui a um colega que desapareceu, uma referência da Briosa, meu colega no tempo. Ele ia ficar muito aborrecido porque ele era extremamente discreto, mas que era um grande amigo meu e, como disse, uma referência da Briosa. E falo do Vala, do Zé Vala, que jogou durante muitos anos, vestiu aquela camisola preta. E dizer-lhe que daqui, que ele deve estar a ouvir, que um dia destes vamos voltar a jogar lá em cima. E de maneira que ele espera que se mantenha em forma, que eu quando chegar vou chegar com força. Paulo. Tu sempre jogaste nas nuvens, não é? Quando estiveste no Covilhã também jogaste lá muito. Não é? Mas, ora bem, agradecer de facto, e essa questão da ilustração científica fica para uma próxima, eu vou forçar esse convite. Nós andávamos aqui também com a questão das aldeias históricas. Olha, eu vou aproveitar o fim de semana para ir à Almeida e ao Museu do Coa como inspiração. Esta semana com os meus alunos, então, está tudo fluido. Eu, como lagartixo, Não, só. terei que ir a sorteira. Pronto, amanhã é em sorteio. Aliás, já foi. Estamos a passar o programa no sábado. Não só deixar nota de que, para mim, o destaque da semana vai claramente, em primeiro lugar, para a nomeação do Conselho de Administração do Hospital de Viseu e, portanto, meus parabéns a todos os que foram nomeados. Esperemos que façam um trabalho muito bom e estamos a contar seguramente todos com isso. E também para os cooptados do Instituto Politécnico Viseu, que saiu finalmente a lista dos cooptados. Não vejo lá nenhuma escola secundária, portanto parece-me que as escolas secundárias, Alves Martins, por exemplo, que dava sempre entre 19 a 25 alunos. Eu fui presidente da Associação de Pais de Alves Martins durante muitos anos, 4 anos, e portanto dávamos sempre muitos alunos ao Politécnico, mas parece que saiu. E portanto esperar que efetivamente estas opções estratégicas que todos nós temos que fazer todos os dias, o tal par de bailarinos a dançar, esperemos que efetivamente consigam chegar a uma boa execução. Dalila. Foi um enorme prazer. Vais voltar. Desde que me façam essa promessa, eu vou feliz. Não vais voltar. Vou voltar. Garantidamente. Meus caros, Muito obrigada. dizer-vos que na próxima semana é a Semana da Páscoa, nós fazemos uma ponte, mas voltamos daqui a 15 dias e para vos lembrar que daqui a 15 dias a Mesa do Canto faz um ano. Então vamos jantar fora. Vamos jantar. Até daqui a 15 dias. Muito obrigado. Um abraço para todos. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Muito obrigada. Muito obrigado.